Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena. É considerado um político único em Portugal. Mário Soares tem 70 anos de vida política ativa, 88 de idade, esteve presente em quase todos os momentos marcantes em Portugal, especialmente depois do 25 de abril de 1974. Mário Soares, Uma Vida, é um novíssimo livro escrito por Joaquim Vieira, o nosso convidado especial esta manhã. Bom dia, Joaquim. Bom dia. Joaquim, este livro é uma biografia não autorizada, mas consentida por Mário Soares. Como é que isso é possível? Não se pode dizer que seja uma biografia não autorizada. O que não é uma biografia autorizada também, portanto é uma coisa que está a meio termo. É um híbrido. E é um híbrido, de certa maneira, porque de facto nas biografias não autorizadas não se costuma contar com a colaboração do biografado. E aqui foi o. E neste caso ele aceitou falar comigo. Aliás, quantas horas? Muito me facilitou o trabalho. Não é facilitar, mas de facto permitiu-me ter acesso a muita informação, contada por ele, alguma inédita, outra não, mas desenvolver mesmo coisas que já não eram inéditas. E acho que isso enriqueceu bastante este trabalho. Foram 16 sessões, às vezes tardes inteiras, na Fundação Mário Soares, portanto não fiz a conta às horas, mas basta 3 horas cada sessão, 4 horas, por aí fora. Para 700 e picas páginas. Mas claro que a biografia não se baseia só nas conversas com ele. Claro. Justamente por não ser uma biografia autorizada, portanto eu procurei muitas outras versões. Há muito cruzamento sobre os de acontecimentos que ele viveu. E há muito cruzamento de informação. O que é que aqui temos de novidades em relação a Mário Soares? Bom, eu acho que há mais detalhes sobre alguns factos marcantes da nossa vida política, o que se passou nos bastidores, as discussões entre políticos, as tomadas de decisão e também um certo retrato íntimo e pessoal, se quiser, que se faz de Mário Soares, portanto, acerca da sua vida íntima, ou vida privada, melhor dizendo, a família, o matrimónio, os filhos, etc. Que ele sempre tentou resguardar ou não? Não estamos a falar de Álvaro Cunhal, que Álvaro Cunhal, a vida dele era secretíssima. Sim, a vida do Mário Soares... A vida do Mário Soares é mais pública. É mais pública. A vida dele em França, como exilado, não é? A vida privada também, naturalmente, ele tentou resguardar. Não eram coisas que houvesse alguma conveniência em trazer para o domínio público. A biografia, saindo agora numa altura em que Mário Soares está fragilizado em termos de saúde, passou momentos bastante graves recentemente, vai na altura exata? Achas que saindo daqui a mais uns meses poderia já não haver oportunidade? Eu não sei se vem na altura exata, quer dizer, um trabalho deste género demora anos a preparar e portanto não se escolhe propriamente uma altura. Coincidiu aparecer agora neste momento particular, mas ninguém estava a prever que houvesse a doença de Mário Soares e portanto tudo isso foi uma convergência de acontecimentos. Por acaso ontem ele apareceu pela primeira vez em público depois de ter saído do hospital, portanto dá-se esta coincidência, mas podia ter sido noutra altura qualquer. Aliás, a biografia já estava para ser pronta, para ser publicada aliás há mais tempo, só que eu é que não consegui escrevê-la a tempo de cumprir os calendários inicialmente previstos. O que é que descobriste sobre Mário Soares? O que é que eu descobri? Bom, porque todos nós temos mais ou menos, e tu como jornalista e historiador e grande pesquisador da história recente em Portugal a vários níveis, és um homem extremamente bem informado e presumias que, à partida, poderias conhecer praticamente tudo. Mas penso que isso não é verdade. Quer dizer, em relação àquilo que são os grandes desígnios e o percurso global de vida e de carreira de Mário Soares, isso é conhecido, aliás é conhecido todos os portugueses. E naturalmente não há nenhuma biografia que vá alterar essa visão que as pessoas têm de fundamental da carreira dele. Um homem associado ao regime democrático, um dos pais fundadores, digamos assim, desta nossa democracia que nós atravessamos, enfim, para o bem e para o mal, porque agora o regime está em crise e esta crise de alguma forma também as responsabilidades podem ser imputadas a ele, entre outros, porque também de alguma forma no passado ele foi responsável, digamos, pela configuração que o regime veio a ter e pelos impasses e os bloqueios que o regime está a atravessar atualmente. Mas depois, quando se vai, digamos, ver com mais minúcia aquilo que são os vários passos desse percurso, aí eventualmente é que se podem descobrir ou detectar aspectos mais curiosos, interessantes, desconhecidos, enfim, eventualmente surpreendentes. Mas, como eu disse, nada que altere o trato global que nós temos da pessoa, não é? Mas queres partilhar alguma coisa que nunca tivesse ouvido falar? Por exemplo, eu tenho contado esta história que é
a relação extremamente cúmplice que ele teve com Mota Pinto, Carlos Mota Pinto, que era líder do PSD no princípio dos anos 80 e, portanto, com quem ele constituiu o governo do Bloco Central. Portanto, uma coligação PS-PSD. Era Soares primeiro-ministro e Mota Pinto era o número 2 do governo. E, de facto, essa cumplicidade que ia muito para o terreno pessoal, privado até, permitia ultrapassar os obstáculos políticos que houvesse. E quando um congresso do PS impôs a aprovação de uma primeira versão da lei do aborto, não aquela que existe atualmente, que vem do tempo do governo de Sócrates, mas uma outra que era uma versão mínima, e isso foi à revelia de Mário Soares. Mário Soares ficou um bocado, enfim, desconfortável com essa situação, porque ele não queria, ele sabia que o PSD era contra e, portanto, não queria de forma nenhuma causar esse tipo de embaraço e de confronto político no seio do governo, por causa da aprovação de uma lei de interrupção voluntária da gravidez. Mas como estava obrigado pelo Congresso do PS a fazê-lo, teve que avançar mesmo. E em certa altura o assunto foi discutido em Conselho de Ministros e, como se estava à espera, Mota Pinto levantou-se e disse que, enfim, falava em nome do PSD, que o PSD achava que não era oportuno avançar com aquela lei. E nessa altura Mário Soares teve uma das suas explosões de fúria, que esse é um aspecto que os portugueses, enfim, conhecem pouco, que é esse lado mais privado da vida, da atitude à qual tu assististe já várias vezes, eu também. Portanto, levanta-se ele, começa aos gritos a dizer para Mota Pinto: vocês são os hipócritas dirigentes do PSD que mandam as vossas mulheres e as vossas namoradas abortar. Quantas vezes é que vocês já mandaram abortar as vossas mulheres? E agora vem para aqui dizer que não quer aprovar a lei do aborto. E estava-se à espera que perante aquilo o Mota Pinto acabasse por romper com o Bloco Central. E acabava-se naquela tarde. Acabava-se naquela tarde e acabava o governo. E era uma crise terrível, que ainda por cima estávamos na fase de resgate internacional, com o Fundo Monetário Internacional. A história repete-se, não é verdade? Exatamente, a história repete-se nesse aspecto, com Soares 2 vezes, aliás. E o que acontece é que Mota Pinto dá uma gargalhada e diz: vamos, mas é falar de assuntos sérios. E, portanto, isto só foi possível devido a essa relação de cumplicidade que havia entre os dois. E, portanto, esse assunto foi superado, realmente a lei foi aprovada, o PSD votou contra, mas isso não pôs em risco o governo do Bloco Central, que durou para lá até da morte do próprio Mota Pinto, como se sabe. Mário Soares ocupou a cadeira quer da presidência, quer em São Bento, como primeiro-ministro, e teve que lidar basicamente com duas figuras importantes, Ramalho Eanes e Cavaco Silva. Com quem é que ele teve as piores relações? Ele teve as piores relações com Ramalho Eanes, porque considerava que Ramalho Isto é estranho, porque pensamos que é com o Cavaco, não é? Pois, mas é diferente, porque o Cavaco era mais uma questão de rivalidade política. Portanto, estando em áreas políticas opostas, havia, portanto, essa disputa, mas no terreno meramente político. Agora, com Ramalho Eanes, Soares personalizou muito a questão, porque considerou que o PS tinha apoiado a primeira eleição de Ramalho Eanes como Presidente da República e que Ramalho Eanes tinha, digamos assim, traído esse compromisso com o Partido Socialista, porque tinha conspirado, enfim, segundo Mário Soares, não é? Contra os governos de Mário Soares, tinha conspirado contra o PS, tinha até em certa altura declarado que apoiava, portanto, o governo da AD, de Sá Carneiro, que era o rival político, digamos assim, da área socialista de Mário Soares. E, portanto, isso é uma coisa que Soares mesmo hoje em dia tem atravessado e que nunca perdoará. E, portanto, essa antinomia entre um e outro mantém-se para sempre. E são atitudes, penso que, irreconciliáveis. Quando o presidente Cavaco Silva, num recente 25 de Abril, penso eu, reuniu os presidentes eleitos vivos, Ramalho Eanes, Jorge Sampaio e Mário Soares, como é que foi esse... São todos vivos, aliás, os presidentes eleitos. Exatamente. Aliás, o Costa Gomes não foi eleito, não é? Portanto, pois, exato. Nem o Spínola. De qualquer dos modos, nesse dia foi preciso engolir sapos? Não perguntei nada mais sobre isso, mas por vezes eles encontram-se em cerimónias de Estado, portanto não era a primeira vez. E falam-se protocolarmente? Falam-se protocolarmente, se é que falam alguma coisa, provavelmente nem falam, mas o mínimo possível. Eu devo dizer que Ramalho Eanes também, como ele próprio disse o ano passado numa entrevista à RTP, no dia 25 de Abril, perdeu todo o respeito e toda a estima que poderia ter por Mário Soares, depois de ter lido o livro Contos Proibidos, de Rui Mateus, que fala de financiamentos do PS,
que envolvem Mário Soares. Aliás, isso também é um assunto que é desenvolvido nesta minha biografia. Assuntos tabus, por exemplo, na vida dele. Os assuntos do dinheiro. Portanto, é isto que nós falámos, o livro do Rui Mateus, as questões de Macau, dos negócios, do que estava por trás, digamos, do patrocínio, da tutela de Mário Soares sobre isso tudo, é uma coisa de que ele não quer falar. Portanto, nós tentamos abordar esse assunto, ele diz que não comenta, não leu, não quer saber, acha incrível, acha que é um tema mesquinho, incrível que o queiram envolver nisso, ele que sempre foi impoluto e que se compara com os líderes da Primeira República, que nunca queriam olhar a bens materiais, nem a dinheiro, nem a coisa nenhuma, acha uma vilania estar a mergulhá-lo nesse saco e portanto rejeita liminarmente qualquer comentário acerca desse assunto, a não ser ao nível do insulto, do impropério, dizer mal deste e daquilo que querem ligá-lo à questão, mas e não passa daí. Mas é verdade ou não? Quer dizer, o que nós percebemos é que de facto Mário Soares patrocinou todos esses negócios. Isso está amplamente documentado e é tudo, portanto, e naturalmente que é um tema embaraçante, é um tema que pode afetar a sua imagem pública e, portanto, é por isso que ele acha que é um tema que não quer falar, que é tabu e que não admite sequer que possa haver alguma referência. Ele disse-me que o livro ia ser uma porcaria, não disse com este termo, disse com um muito pior, com uma asneira, se falasse esses assuntos. E que não ia ler o livro se falasse estes assuntos. Mas já leu? Sabes se ele já leu o livro? Não sei, ele disse-me que ia ler, que depois falava comigo, não sei se ele leu, se não. Quer dizer, disse-me que ia ler se tivesse paciência. É? Exatamente. Até este momento, portanto, em que nós estamos aqui a gravar esta conversa, ainda não te contactou nesse sentido? Não, esta conversa telefónica já foi há 8 dias. Depois disso não voltou a falar comigo. Para aqueles ouvintes que não estão propriamente por dentro ou não se recordam, porque às vezes as memórias são um bocadinho vagas, daquele célebre episódio do fax de Macau, de que é que se tratou, na realidade? Que é uma das pedras no sapato da carreira política de Mário Soares. Bom, tratou-se de uma tentativa de obter contratos em Macau, relacionados justamente com a construção do aeroporto, portanto, uma obra envolvendo muitos milhões, seja em que moeda for, sempre muitos milhões, dezenas, centenas de milhões, e como havia o tal grupo de negócios de amigos de Mário Soares instalado aqui em Lisboa, tentando fazer negócios em vários sítios, incluindo em Macau, havia, portanto, manobras para tentar obter contratos que passassem para esse grupo e para que eles recebessem as comissões normais que se pagam nesse tipo de contratos. Nesse caso concreto era um contrato de consultoria, não era um contrato de construção, mas consultoria do aeroporto. E a firma interessada era uma firma alemã que tinha vindo falar então com o tal grupo em Portugal. E como depois as coisas correram de forma diferente, houve uma espécie de uma chantagem, porque os alemães já tinham pago o dinheiro, não vinha o contrato e, portanto, a forma, digamos assim, de pressionar o governo de Macau, que o governador era Carlos Macia, que aliás também pertencia a esse grupo quando estava aqui em Portugal, em Lisboa, a dar uma satisfação aos alemães, foi publicar o fax. Era um fax que pedia a devolução do dinheiro. E, portanto, isto envolvia diretamente... Foi no Independente? Foi o Independente que publicou. E foi por iniciativa... Dirigido por Paulo Portas. Dirigido por Paulo Portas na altura, exatamente. E foi por iniciativa do Rui Mateus, que era um dos homens de mão de Soares, que estavam, portanto, era o líder desse grupo empresarial, e que ele é que achou que, não havendo outra maneira de receber o dinheiro ou de pressionar o governador de Melancia, a melhor maneira era de facto publicar o fax. Enfim, deu um mau resultado, porque arredondou em processos judiciais, julgamento, tribunal, tudo isso. E sobre isso também ele não fala, Mário Soares? Não fala. A questão que se colocou na altura era até que ponto é que Mário Soares tinha conhecimento do fax antes de ter vindo a público. Ele era presidente. Ele era presidente. E ele sempre negou que houvesse qualquer conhecimento prévio. E o que me diz agora, Almeida Santos também pertencia a esse grupo e também esteve envolvido nessa história toda, isso vem no livro, é que de facto Soares, perante o que estava a passar e perante a gravidade daquele documento, de facto tinha tido prévio conhecimento do fax. E, portanto, o Rui Mateus conta no seu livro, Contos Proibidos, que o Soares até interveio depois em privado, nos bastidores, para tentar abafar, digamos assim, ou diminuir os gastos, os custos políticos desse acontecimento, e, portanto, que houve muitas conversas e muitas trocas de recados e naturalmente, ele esteve envolvido em todas
essa complexidade de situações que se criaram em virtude da publicação do fax. Nos últimos 40 anos, praticamente desde o 25 de abril de 74, Mário Soares não é uma figura unânime. Portanto, tem, como já ouvimos aqui, tu a dizeres, tem vários inimigos figadeiros. Em relação à descolonização, que é sempre uma pedra, outra pedra no outro sapato grande de Mário Soares. Ele foi ministro dos Negócios Estrangeiros e que dirigiu, digamos assim, todo o processo das independências, sobretudo em Angola e em Moçambique. Como é que ele descarta essa imagem que ainda hoje perdura junto da opinião pública? Bom, o que ele diz, duas coisas. Por um lado, que ele não tem responsabilidade em tudo, porque às tantas foram os militares que tomaram conta do processo. Concretamente, Melo Antunes, que o substituiu como Ministro dos Negócios Estrangeiros. E já antes de Melo Antunes ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, era responsável, digamos assim, de uma comissão ao nível dos militares para dirigir o processo de descolonização. Mas é verdade que Mário Soares dá o pontapé de saída e os primeiros contactos, as primeiras reuniões são da sua responsabilidade, e, digamos assim, a definição de um quadro genérico de descolonização imediata também é ele que está associado a isso. Mas, por exemplo, em relação à Angola, ele terá tido pouca responsabilidade. Digamos, a Cimeira do Alvor, onde foi definido o acordo para a descolonização, praticamente ele aparece aí como um parceiro silencioso, sem grande poder de intervenção. Aliás, ele estava doente na altura. E com outras preocupações também mais viradas para a política interna. Mas Moçambique tem muito a ver com ele, realmente. Guiné-Bissau também. Menos São Tomé. Mas de qualquer maneira... Cabo Verde também foi mais pacífico, não é? Exato, Cabo Verde foi mais pacífico. Embora ele hoje diga que não esteve de acordo com a independência de Cabo Verde, entendia que Cabo Verde devia ser um arquipélago, uma região autónoma associada pertencente a Portugal, como são os Açores e a Madeira. A verdade é que na altura, portanto, isto é uma espécie de uma autocrítica, enfim, mas ele na altura embarcou também nesse processo e penso que não levantou nenhum obstáculo. E de facto, a perspectiva que se tinha da descolonização e que ele defende agora, diz que não havia outra saída, que a culpa é de Salazar, porque deixou chegar a situação a um ponto em que praticamente não havia recuo e não havia outra coisa a fazer, não havia alternativa, porque já não era possível negociar, porque as coisas já estavam muito avançadas, porque os bloqueios já eram muito grandes, porque a guerrilha tinha muita força, o que podia ser verdade mais na Guiné, mas menos em Moçambique e muito menos ainda em Angola. Mas se fosse hoje em dia, por exemplo, digo eu, quer dizer, estas coisas deviam ser vistas de uma perspectiva um bocado diferente, que era entregar o processo às Nações Unidas. E as Nações Unidas que supervisionassem... Como aconteceu em Timor, por exemplo. Exatamente, mas muito mais tarde, não é? Mas Timor passou por um... Claro, foi completamente diferente e foi anos mais tarde. Muito complicado. E, portanto, que houvesse uma supervisão internacional para que pudesse haver referentes à população, porque a verdade é que o processo de autodeterminação, que era uma das coisas que estavam previstas pelos militares no 25 de abril, não veio a acontecer. A autodeterminação era, portanto, a população votar e decidir qual era a sua opção de governo futuro. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi a entrega aos movimentos que estavam no terreno. Alguns que nem sequer tinham combatido, como por exemplo no caso de São Tomé e Príncipe. Em detrimento, em prejuízo, pelo menos de algumas faixas da população, como a população europeia, que teve que se vir embora em estado de emergência, largando bens, haveres, para não falar já da por isso é que se diz que foi como Pilatos, lavou daí as mãos, não é verdade? Sim, exatamente. Quer dizer, eu acho que é uma situação complicada e vai sempre deixar uma mancha, uma nódoa, não só na figura dele, como toda a gente que esteve associada ao processo de descolonização da parte de Portugal. Porque não foi, ao contrário do que ele diz e outros, nós sabemos que não foi uma descolonização exemplar, ele diz que foi a descolonização possível. Pois, porque portanto, ele provavelmente... exemplar passou a descolonização possível. Mas é tudo uma questão de semântica, é? É tudo uma questão semântica, mas é fraco em função dos resultados que nós sabemos que ocorreram, quer dizer, mais não sei quantas décadas de guerra civil em Angola, por exemplo, não é? Depois disso, situações calamitosas, um Estado praticamente que não existe, que é um Estado de fantoches em Angola e Moçambique também, não é? Entre Renabo e Frélimo. Moçambique foi mais tarde. A seguir à independência. Enquanto em Angola, já logo ali na altura, houve confrontos entre os movimentos que estavam no terreno. Mas mesmo Moçambique, digamos assim, é de certa forma, a guerra que apareceu em Moçambique já após a independência, resulta de uma reação ao processo de descolonização, à entrega do poder a um só partido que instaurou uma ditadura natureza marxista em Moçambique, como nós sabemos. Haveria alternativa?
Será que a população, se fosse consultada, votaria ou escolheria de forma diferente? Bom, pelo menos podia-se ter feito um esforço, como nós sabemos, e podia-se ter salvaguardado os interesses das várias camadas da população, e isso todos sabemos que não aconteceu. Que não aconteceu. Mário Soares foi primeiro-ministro várias vezes, ele inclusive caiu, não é? Foi demitido. Caiu sempre. Ele caiu foi sempre. Primeiro-ministro 3 vezes e nunca cumpriu o mandato até ao fim. E eu acho que ele terá uma ponta de ressentimento em relação a Cavaco Silva por causa disso, porque Cavaco Silva não só ganhou a primeira maioria absoluta monopartidária, coisa que Soares não conseguiu, como cumpriu 2 mandatos até ao fim como primeiro-ministro, 2 legislaturas. Coisa que ele também nunca conseguiu. Ficou célebre aquela história do pássaro a quem abrem a gaiola? Ficou. Isso é a queda do segundo governo. Ele achava que... Ele dizia sempre que não estava agarrado ao poder. Pois. Mas isso também é aquelas coisas que se dizem, não é? Mas qualquer político que gosta de exercer o poder acaba por estar agarrado ao poder. A verdade é que ele achava que tinha condições para continuar. E discutiu isso com o Presidente da República. Estamos a falar em 77, se não me engano. Estamos a falar em 78. Já, exatamente. E era um governo de coligação com o CDS, não se chamava coligação, chamava-se um acordo de incidência parlamentar. Por coligação chocava os militantes do Partido Socialista, que eram de esquerda, e eles não iriam aceitar, de maneira que fosse para uma forma diferente, mas que no fundo, na prática, arredondava numa coligação. Cá está uma questão de semântica. Mais uma vez, uma questão... o peso das palavras é sempre muito importante em política, como se sabe. Aquilo que se diz não são muitas vezes as ideias, mas são as palavras que se usam para exprimir as ideias. Mesmo hoje em dia, com o nosso governo atual, temos termos diferentes para designar as mesmas coisas, como nós sabemos, e hoje até é um assunto muito discutido, esse, da semântica. Mas Mário Soares, lá está, é uma das tais situações em que ele acha que e antes lhe tirou o tapete debaixo dos pés, porque o demitiu e avançou para governos de iniciativa presidencial. Mais tarde veio Nobre da Costa, Murilo Lourdes Pinto da Silva. Que para Soares eram governos contra o PS. Em vez de lhe dar mais uma oportunidade e lhe permitir que ele encontrasse outra solução parlamentar de governo. Ora, Soares achava que era possível obter. Vamos recuar esses tempos. Em liberdade. Uma vez um Presidente da República que saiu daqui e que foi um Presidente da República muito estimável, o Presidente da República Teixeira Gomes, saiu uma vez daqui e depois os jornalistas perguntaram-lhe como é que ele se sentia. E ele disse, sinto-me como um pássaro a quem abriram a gaiola. Ora, precisamente, eu que nunca estive agarrado ao poder, quando o Sr. Presidente da República, no uso da sua competência, me disse que me exonerava, eu senti-me como um pássaro a quem abrem a gaiola. Ele estava a ser sincero ou não? Ele não estava a ser sincero. Como eu disse, Mário Soares pretendia continuar no governo e formar um novo executivo. Soares é um homem de poder. Ele gosta da política. Sim, exato. A política é o objetivo final da vida dele, definido há muito tempo, antes do 25 de Abril, e de facto ele teve o privilégio de poder fazer em vida aquilo que gostava de fazer. Aliás, foi educado desde a infância e a juventude para ser político. Tu falas de como um príncipe, não é? Sim, porque o pai, sendo o diretor de um colégio, tinha a oportunidade de poder escolher, digamos assim, os mestres que educassem da melhor maneira Soares, porque o Soares adolescente, o Soares criança, não era um bom aluno, era um cábula, gostava de jogar futebol, gostava de andar, ele próprio dizia, ter os seus namoricos, andar na boa vaiala com os amigos, e portanto o pai preocupava-se com a educação dele e portanto escolheu, fora daqueles que eram os professores que lhe davam as aulas, 3 mestres que lhe ensinavam as coisas fundamentais da vida, os valores, as referências, os nomes intelectuais, artísticos, etc. E uma dessas pessoas era Álvaro Cunhal, aliás. E daí penso que a grande influência que o Cunhal tem nele também para o encaminhar para uma carreira política à esquerda, inicialmente ligado ao Partido Comunista, naturalmente. Curiosamente, neste livro recordas que ele começou por ser comunista e depois anticomunista e depois anos mais tarde e numa outra posição, era anti-NATO e depois era pró-NATO, por exemplo, com a Aliança Atlântica, não é? Mário Soares mudou de opinião várias vezes ao longo da sua carreira. Mudou porque isso também faz parte, digamos... Só os burros é que não mudam de opinião, aliás, dizia acho que disse isso uma vez. Mas um político que queira ser sobrevivente precisa de adaptar a sua opinião aos tempos e às situações.
E de facto o Soares foi muito pragmático. O Soares nunca foi um doutrinário, um teórico. Quer dizer, o Soares não definiu grandes princípios políticos que sirvam de guião, de manual de política às gerações futuras. Ainda estava à espera que ele fizesse isso com este livro que ele publicou agora mais recentemente, Um Político Assume-se, e até o confrontei com isso, mas ele disse que não vai fazer testamento político nenhum, porque ele acha que ainda tem mais coisas para escrever e para dizer, e portanto não quer fazer um testamento, porque a pessoa só faz um testamento quando está para morrer. E Soares, com Soares não se consegue discutir a ideia de morte, porque ele acha que a morte é uma coisa que não tem a ver com ele. E portanto, digamos, desde sempre, de facto, ele teve esta formação, mas adaptou-se às circunstâncias e, portanto, ele tentou ver em cada contexto diferente qual era a melhor maneira de ter uma posição política que se adaptasse a esse contexto. Embora eu deva dizer que a partir de certa altura ele definiu aquele conceito de socialismo democrático, é um conceito, enfim, um bocado vago, nós não sabemos muito bem o que é o socialismo democrático, em que é que o socialismo democrático se distingue da democracia. Da democracia. Nós não sabemos, não é? E do socialismo antidemocrático, não é? Porque o socialismo tem uma conotação negativa até antidemocrática, não é? No passado, no princípio do século XX. Mas há todo um conjunto de valores que ele definiu com o imediato pós-25 de Abril, a democracia, a integração europeia, e portanto esses valores, a democracia parlamentar, representativa, e esses valores básicos Soares sempre defendeu. Mas, por exemplo, depois de ele ter sido Presidente da República, nós vemos associados aos chamados movimentos alteromundialistas, que há quem diga que tem muito pouco democrático, porque são movimentos basistas, que desconfiam até da democracia parlamentar. E, portanto, mesmo aqui, Soares já está um bocado fora daquilo que são as linhas dominantes do seu pensamento político a certa altura. Portanto, nós temos muitos Soares, temos uma personalidade multifacetada nesse aspecto, mas é muito de acordo com as circunstâncias em cada momento. Mário Soares foi primeiro-ministro 3 vezes, nunca cumpriu o mandato, mas foi 2 vezes chefe de Estado e aí sim cumpriu o primeiro e o segundo mandato naturalmente. Em 2005 ele volta a tentar candidatar-se a correr uma corrida que ele sabia à partida que ia perder. Consideras essa uma... Ele não sabia que ia perder. Não sabia que ia perder. Ele convenceu-se que podia ganhar. Achas? Uma terceira vez? Sim, sim. Ele, se soubesse que não tinha possibilidades, não concorria. Mas ele estava fora da realidade ou não? Eu acho que estava um bocado fora da realidade, porque estava muito ligado ao passado, àquilo que tinham sido os seus momentos de glória. Não tinha dado pelo passar dos anos. E depois havia pessoas à volta dele que o iludiram muito também com a realidade, porque lhe diziam: você avança e você tem possibilidades de ganhar. E ele convenceu-se disso. Convenceu-se sinceramente disso. E só durante a campanha é que percebe que não chega lá. E são momentos dramáticos, porque a campanha corre mal nos bastidores. E tinha a ver sobretudo com a idade ou não? Torna-se irascível, discute com muita gente da sua campanha, nos bastidores e tudo isso, portanto aquilo não acaba bem. Eu acho que qualquer pessoa, se calhar isto é natural, quer dizer, não se consegue manter a modernidade sempre, durante toda a vida, sobretudo quando se vive durante muitos anos. E portanto nós temos os nossos momentos de glória, o nosso apogeu, e depois não conseguimos acompanhar o ritmo dos tempos, das mudanças. E, portanto, com Soares, quer dizer, já tinha mais de 80 anos na altura. Mas isso é que é de estranhar em Mário Soares, com a experiência toda acumulada que ele tem, não ter tido essa visão. O que é que falhou? Falhou o facto de ele estar numa redoma de vidro, porque ele saiu de Belém em glória e pensou que esse capital político que tinha adquirido junto da população portuguesa se ia manter para sempre, quer dizer, que ele conservava isso. E, portanto, ele estava enganado. Ele, enfim, entrava num restaurante e se as pessoas vinham ter com ele, aliás, ter sempre esse tipo de reação, e se o cumprimentam e o elogiam, ele fica sempre um pouco espantado. Olha, estas pessoas gostam de mim, porque é que ele gosta de mim? Porque é que será que eu sou assim tão... Porque é que as pessoas vêm ter comigo? E, portanto, mesmo que fossem 10 pessoas, ele encarava isso como sendo um apoio universal. E, portanto, há aí, de facto, uma falha de perspectiva, uma ilusão sobre aquilo que os portugueses pensavam dele. E, naturalmente, também, eu acho que a população... Ele dizia que... Dava o exemplo de Norton de Matos, que foi um candidato oposicionista que ele apoiou no tempo da ditadura, quando se candidatou nessa célebre campanha de 49, de que ele era o secretário dessa campanha, apesar de muito jovem. Norton de Matos já tinha mais de 80 anos nessa candidatura, e, portanto, achava que se Norton de Matos se tinha candidatado, apesar de depois não ter chegado até às urnas, não havia nenhuma razão para que ele próprio Soares não pudesse fazer o mesmo. Mas 60 ou 70 anos depois as coisas são
irremediavelmente diferentes. Nós também não sabemos, nessa altura, com o Norton de Matos, como é que seria. Mas a verdade é que eram dois candidatos muito velhos. O candidato do regime, que era Carmona, também era, penso que ainda era mais velho do que Norton de Matos. De facto, aí as coisas mudaram muito da ditadura. Nem os papas se admite serem velhos depois de 80 anos. Mas a verdade é que os eleitores agora gostam de ver nos postos de responsabilidade pessoas dinâmicas. E, portanto, pessoas dinâmicas têm que ser pessoas com uma certa juventude. E um presidente candidatar-se com mais de 80 anos é complicado em qualquer democracia, não só cá em Portugal. Quer dizer, a não ser que não tenha rivais à altura na disputa eleitoral, mas tinha um candidato, Cavaco Silva, muito mais novo que ele, e ele achava que era muito fácil bater Cavaco Silva, e aí foi a grande ilusão dele. Quer dizer, não conseguiu sequer bater Alegre, que era o seu rival dentro da esquerda, dentro do PS, aliás, da área socialista, quanto mais bater o rival da direita, que era Cavaco Silva. Foi a maior derrota política dele, ou não? Sim, considero que foi uma derrota resultante de um erro de perspectiva, de avaliação, mas foi uma derrota de que ele não necessitava e que o marcou bastante. Ele diz que não, que depois no dia seguinte partia para outra, porque diz sempre isso, que não fica afetado pelas derrotas, mas eu penso que esta pesou bastante. As outras derrotas que ele teve não são tão expressivas, de facto. Enfim, foi nas eleições para Primeiro-Ministro mais que uma vez. Foi derrotado de uma forma um pouco humilhante antes do 25 de Abril, quando a oposição se cindiu em duas partes e pela primeira vez concorreu separada a eleições. E, portanto, ele ficou abaixo da outra parte, rival, que estava mais ligado ao Partido Comunista. Mas, apesar de tudo, estamos a falar dos tempos heroicos da resistência, da ditadura, e, portanto, não se compara com os tempos mais recentes, não é? Exato, é uma derrota desta dimensão em democracia para uma eleição como Presidente da República. Tendo sido já ele Presidente da República antes. Justamente. Joaquim, a opinião de Mário Soares ainda hoje é escutada com atenção, quer nas suas intervenções públicas, quer quando se pede um comentário sobre a Troika ou sobre qualquer tipo de assunto. Mas para quem não está na ribalta e para quem as luzes e os holofotes já se apagaram há muito, é difícil sair da zona de sombra? Só o próprio poderá dizer isso. A mim parece. O que é que te pareceu? Muitas vezes é difícil. Para Mário Soares é difícil, porque Mário Soares acha que tem um contributo ainda a dar para o desenvolvimento do país, para fazer sair Portugal da crise. E, portanto, não se considera de forma nenhuma um reformado da política. É claro que já não se vai candidatar a cargos públicos, mas justamente através dessa tal intervenção pública, aquilo que ele diz, no fundo, ele dizia, na altura em que era Presidente, que era a magistratura de influência, que era a palavra do Presidente tem um peso e acaba por ser seguida, só porque é emitida, só porque é dita e acaba por ser ouvida. E, portanto, ele acha que a palavra do ex-presidente também tem esse peso e não se inibe de a dar sempre que tem a oportunidade. É verdade que quer dizer, ele tem dito tanta coisa que corre o risco, às vezes, de ficar um bocadinho desacreditado, creio eu, não é? Sobretudo porque ultimamente tem tido atitudes de um grande radicalismo. Mas, de facto, ele não está convencido. Sobretudo em relação à situação económica. Exatamente. Ele está convencido que tem um peso, que é ouvido e que tem uma margem de intervenção, como, por exemplo, liderar o abaixo-assinado para a admissão do governo há poucos meses, não é? no fim do ano passado. E enquanto, até ao limite das suas forças, ele vai querer continuar a fazer isso. Portanto, ele não vai querer sair da ribalta. Ele, aliás, está muito, neste momento, porque está fragilizado fisicamente por causa da doença, que o fez internar no hospital durante 10 dias, creio eu. E não era uma simples indisposição, como dizia a família? E como ele está limitado fisicamente, na sua capacidade de se deslocar, de andar, etc. E está revoltado, está irascível por causa disso, porque ele sente-se preso, maniatado, e não gosta nada dessa situação. Ele quer continuar livre como um passarinho que sai da gaiola. Justamente como vimos há bocado. Falando agora num tom um pouco mais bonacheirão, digamos assim, até porque toda a gente se recorda que o tratavam por bochechas e Soares é ficha, etc. É verdade ou não que ele adormecia nas reuniões do Conselho de Ministros e que cujos dossiês ele percebia muito pouco? É verdade? Nas reuniões do Conselho de Ministros em que ele era Primeiro-Ministro, não sei. Nas reuniões em que ele era Ministro, como nas reuniões maratona do tempo de Vasconcelos, por exemplo, ele próprio admite que toda a gente dormia. Ele, Álvaro Cunhal, cada um, até o próprio Vasco Gonçalves, passava pelas brasas. E parece que ele diz que as coisas até corriam melhor quando Vasconcelos adormecia, então era Vítor Alves, sabe-se lá porquê, não é? Militar, também a tomar conta do processo da direção da reunião.
Agora, é um facto que Mário Soares tem uma propensão, já tem uma qualidade que é a qualidade do sono, que é poder dormir em qualquer circunstância, sentado, se calhar em pé, não sei, mas faz as suas cestas, aliás isso é tradicional nele, e portanto tem que ter sempre um momento reservado para a cesta, nem que seja 10 minutos a seguir ao almoço. Aliás, ele faz parte, penso eu, do subscritor de um clube da cesta. E às vezes, enfim, o seu assessor para assuntos económicos em Belém, João Freire do Amaral, professor de Economia, conta uma história muito curiosa, que ele estava a discutir um tema económico sobre o qual Soares tinha que tomar uma posição como presidente, e ao mesmo tempo iam fazer uma viagem de carro para o Porto. Então começaram a viagem em Lisboa, com o Freire do Amaral a falar-lhe do assunto, não é? Porque é tentar metê-lo um bocado dentro da matéria, porque realmente, como se sabe, Mário Soares não é muito estudioso dos dossiês, portanto tem que ter alguém que lhe vá soprando as coisas ao ouvido. E para aí 10 ou 15 minutos depois de iniciarem a viagem, Mário Soares adormeceu. E portanto passou toda a viagem a dormir até chegarem quase ao Porto, para aí 10 minutos de chegarem ao Porto. E quando acordou, retomou a conversa no ponto em que a tinha deixado antes. E portanto como se não tivesse acontecido nada e tivesse passado um instante entre um momento e era fresco, era uma coisa que lhe ia ficar na cabeça. Na memória dele e não se tinha esquecido das coisas essenciais. Portanto, esse também tem essa capacidade de perceber o essencial. E, portanto, defender, quer dizer, poderá abaralhar os números, as datas, mas aquilo que é a linha essencial de uma ideia que é preciso defender, ele se conseguia defender mesmo. E as gafes que ele cometeu, aquela história dele pegar nas criancinhas e afinal tinha pegado num anão. Exato. Queres recordar? Eu acho que isso faz parte da imagem, que no fundo faz parte... Isso é verdade. Pois, isso é verdade, e faz parte do capital de afeto que ele adquiriu junto dos portugueses. Porque eu acho que isso é que é o mais importante, é isso que vai perdurar quando ele desaparecer. Ele não aparece com a aura do super-homem, como Cavaco Silva, com aquele ar um bocado frio distante, que eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. De que ele também desmentiu, não é verdade? Exato. Não, mas ele disse uma coisa parecida, se não era isso, era uma coisa muito semelhante. Quer dizer, Soares nunca diria uma coisa dessas, porque ele admite os enganos, admite as dúvidas, admite que não sabe, admite que vai aprender, que vai saber, e portanto, para os portugueses é como um deles, é um entre outros portugueses, não é? O primus inter pares, se quiser. E de facto, Cavaco não estabelece, digamos, essa relação de afeto, e portanto não espanta que ele tenha perdido a sua primeira tentativa de ser presidente, não é? De se fazer eleger. E mesmo as outras eleições presidenciais de Cavaco foram ganhas um pouco à tangente, por assim dizer. Quer dizer, porque ele de facto não acumulou esse capital de simpatia, de afeto junto dos portugueses que Soares acumulou. Joaquim, estamos quase a terminar, estes 40 minutos voam rapidamente. Este é o primeiro de um segundo de algum outro volume dedicado à vida de Mário Soares. Ficaram coisas por contar. Com Mário Soares ficam sempre coisas por contar. Para além daquelas coisas de que ele não gosta. Pois, caramba, são 70 anos de vida política ativa e se faz uma biografia que se chama Uma Vida, é preciso incidir também em aspectos que não são políticos, são mais pessoais. Devias pôr parte 1. Pois, exato. Mas não tenciono. Eu acho que é o meu trabalho definitivo sobre Mário Soares. Eventualmente poderei corrigir uma outra coisa que percebo agora, apesar de não estar integralmente certa, se houver futuras edições, mas nada que altere o essencial deste trabalho e prefiro deixar, digamos, o desenvolvimento da informação biográfica sobre Soares a outras pessoas, a outros investigadores e dedicar-me a outros temas. Ficaram coisas mesmo por contar ou não? O que é que ficou por contar? Ficaram seguramente muitas coisas por contar, sobretudo a nível dos bastidores da política. Às vezes a memória das pessoas também já se baralha um pouco e, portanto, não se é muito rigoroso naquilo que se diz. Há certamente coisas que é necessário precisar. Há contactos. Eu soube muito já tarde que tinha havido vários contactos secretos entre Soares e Cunhal. Na casa do ator Rogério Paulo? Na casa do ator Rogério Paulo, enfim, nos fins dos anos 70. Não consegui perceber o que é que foi dito nesses contactos. E, portanto, há seguramente esse nível, digamos, das ligações entre as pessoas, daquilo de que se fala e que não é conhecido do público. Há certamente muito mais por dizer. Há atas de reuniões por consultar. Mário Soares guardou apontamentos em caderninhos e folhinhas, não sei o quê, tem isso tudo guardado na Fundação Mário Soares. Ele não esteve muito interessado em dar-me acesso à consulta desses papéis e acho que isso também pode ter elementos interessantes.
Está muito ainda para dizer, mas aqui está um primeiro retrato e a verdade é que isto já ocupa 800 páginas, também não podia continuar indefinidamente a investigar a vida de Mário Soares, senão nunca mais acabava e dava volume atrás de volumes e ninguém depois ia querer ler uma obra tão exaustiva. Portanto, é preciso ter aqui uma noção da realidade. Mas ele vai ficar marcado como o grande político, para além de Salazar, antes de 25 de Abril, como o grande político depois da democracia. O século XX o século XX português é marcado por dois políticos, a ditadura com Salazar, e a ditadura só se prolonga até quase 50 anos de existência com Salazar, e a democracia com Mário Soares acima de qualquer outra figura. Quer dizer, nós não vemos no regime democrático uma figura que tenha dominado tanto o regime, que tenha sido tão responsável, digamos, pela configuração que o regime veio a ter como o Mário Soares. Vamos terminar regressando a 1986, porque penso que Mário Soares foi dos poucos políticos que teve direito à música durante a campanha. Sim, creio que sim. Não sei como é a música original, creio que não, mas... Não, é como tu vais ouvir, não é... Música selecionada exatamente pelo seu sobrinho Alfredo Barroso, segundo creio, ele fala-me disso, aliás, para fazer parte da campanha. Vai à presidência, Mário Soares. Vamos cantar as febreiras, vamos cantar as febreiras. Com meu voto o país ajudo a merecer o seu lugar. Não queremos antigamente, em que os ricos procuravam tudo e a gente ficava a olhar. Vamos votar nele, vamos votar nele, vamos votar. Vai à presidência, Mário Soares. Vamos cantar as febreiras, vamos ganhar as febreiras, garantir a nossa liberdade, com coragem para lutar. Nós não queremos o passado. Transmitimos o tempo de emissão da candidatura de Mário Alberto Nobre Lopes Soares. Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena.